Amém. Graça e paz, igreja. Eu vou abrir uma aguinha, porque sempre que eu falo, eu fico com a boca seca. Pronto. A pessoa se sente em casa mesmo, né? Graças a Deus. Aqui foi o lugar onde eu me converti há quase 30 anos. Aqui eu me converti, me batizei, me casei, tive o meu filho, batizamos o meu filho e servir a esta casa é a razão da minha vida, porque é aqui que eu sirvo ao Senhor e eu nasci para isso, né? Nós nascemos para isso, nascemos para adorá-lo, para servi-lo. Vocês já sabem que nós estamos falando durante todo o mês de março sobre família, né? Várias mensagens nós já tivemos sobre esse tema, com este tema, e hoje não vai ser diferente. Nós também vamos falar sobre família. Como eu já sou conhecida mesmo, né? Com o Ministério da Saúde Emocional, com o Ministério da Cura Interior, eu já trabalho como psicóloga, então não poderia deixar de, nesta ocasião, abordar também sobre este tema. De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais realizado pela OMS, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Para se ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Isso não é novidade, né? Todos nós conhecemos alguém que passa por um transtorno ou que já passou por um transtorno de humor ou um transtorno de ansiedade. Então, infelizmente, nós já estamos familiarizados, né, com esta realidade. Mas nós servimos a um Deus que sara, a um Deus que cura, a um Deus que transforma. E nós podemos ter essa saúde emocional, porque o nosso Deus, ele se importa conosco de forma integral. Então, ele se importa com as nossas emoções, ele se importa com o nosso físico e, claro, obviamente, ele já nos deu a transformação do nosso espírito. Ele veio habitar dentro de nós e aí nós já somos, no nosso espírito, dele, 100% dele. Mas para experimentarmos tudo isso, nós precisamos de saúde na nossa alma. Como que a nossa família pode ser um fator de proteção contra esses transtornos? Todos nós temos um sistema que a gente chama um sistema de crenças centrais. O que é isso? Isso significa que desde que nós nascemos, a nossa formação psíquica vai se dando no decorrer da nossa vida, a partir das experiências que nós vamos tendo. As experiências que nós temos dentro da família, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos irmãos, com os nossos tios, com os nossos avós, essas experiências, elas vão formando, embasando as nossas crenças centrais. E é a partir destas crenças que nós percebemos a realidade, que nós temos a noção do mundo, de quem nós somos, de quem as pessoas são, de como está o nosso contexto à nossa volta. Se as nossas crenças forem positivas, nós vamos nos relacionar com o outro, conosco mesmo, de forma saudável. Se essas crenças forem negativas, nós teremos percepção distorcida da realidade. Sabe quando você tem uma prova para fazer e você
não dorme durante uma semana, o seu apetite fica comprometido. Isso significa que a sua percepção sobre esse evento pode estar distorcida, pode estar alterada, pode estar amplificada, inclusive, né? Com a nossa percepção distorcida, a gente acaba percebendo as situações de forma exagerada. Como é que a gente pode ter dentro da nossa casa um ambiente que não só forme as nossas crenças positivas, mas também reestruture essas crenças, se elas já estão formadas, para a gente não sair daqui falando que a Sandra Leite disse que uma vez que eu tenho crenças negativas, eu vou para sempre ter percepções distorcidas e para sempre vou estar vulnerável a um transtorno de ansiedade. Graças a Deus que nós podemos mudar, nós podemos ser transformados, nós podemos ser renovados. E como é que a gente pode fazer isso, então? O tema da nossa mensagem é família, lugar de amor, valor, valorização. Espera aí que eu perdi a página aqui com o tema, eu acabei esquecendo, gente, vocês acreditam? Família, lugar de amor, amparo, estava esquecendo dessa fala, amparo e valorização. Sabe por quê? Porque as crenças distorcidas, elas estão nesse domínio, no domínio do valor, no domínio do amparo e no domínio do amor. Como a nossa família, então, pode ser um lugar? Eu falei que nós vamos falar sobre amor, amparo e valor. Como a nossa família pode ser um lugar de amor? 1 João 4, eu vou ler vários textos aqui, por isso eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, mas vocês podem ir anotando ou acessando no dispositivo rapidamente. 1 João 4, versículo 8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Para que a nossa família, então, seja um lugar de amor, nós precisamos conhecer a Deus. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então nós precisamos, primeiro, conhecer a Deus e depois permanecer no seu amor. 2 Tessalonicenses 3,5 diz: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amar é difícil, não é? É fácil amar? É fácil. Tem gente que é fácil amar, sabe por quê? Porque são pessoas naturalmente amáveis. Sabe, você conhece alguém que você ama de graça? Eu tenho um monte de gente que eu falo, gente, não faço esforço para amar essa pessoa. Por outro lado, tem gente, né? Tem gente, então, você está entendendo? Tem gente que é, né? E às vezes essa gente somos nós. Às vezes a gente é amável no momento e às vezes a gente não é amável no outro momento, não é verdade? Então, para amar principalmente a nossa família é mais desafiadora. Por quê? Porque dentro de casa a gente baixa aquele filtro social que faz com que a gente, mesmo sem querer, seja amável. Dentro de casa a gente se importa com isso? Importa não. Dentro de casa a gente baixa o filtro. Dentro de casa, com quem nós temos mais intimidade, a gente costuma ser grosseiro, a gente costuma fazer inclusive questão. Não mexe comigo não, que hoje eu não estou boa, hein? A gente faz questão até
E aí, nós precisamos lembrar de 2 Tessalonicenses 3,5. Quem conduz o meu coração ao amor é o Espírito Santo. Só Ele pode conduzir o nosso coração para amarmos pessoas não tão amáveis. Mas vamos trabalhar rapidamente o conceito de amor. O que é o amor? O que a Bíblia fala sobre ele? O texto mais conhecido que a gente tem sobre amor na Bíblia é 1 Coríntios, me ajuda a pregar, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor apresentado por 1 Coríntios, vocês acham que é uma sensação agradável? Acham? É uma sensação? O amor apresentado por 1 Coríntios é além de uma sensação, é além de uma emoção. O amor em 1 Coríntios é uma postura, um posicionamento, uma decisão. Mais do que isso, o amor é o que o amor faz. Ele está dizendo, o amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, o amor não se alegra com a verdade, o amor sofre, o amor não se importa com sensações agradáveis, o amor se entrega, o amor se sacrifica. Porque se nós dependermos, de uma situação agradável para amar as nossas famílias, nós vamos desistir delas. Com quem nós podemos nos inspirar para amar a nossa família? Eu penso que para falar de amor, nós precisamos do nosso referencial maior, que é Jesus Cristo. Todo mundo já sabe que eu fico, cada vez que eu prego sobre um personagem, eu falo, meu sonho é ser igual a fulano. E eu prego sobre Davi, eu prego sobre José do Egito, eu prego sobre Abigail. Todas as vezes que eu estou pregando, eu falo, gente, meu sonho é ser igual a essa pessoa, é ter esse coração, é ter esses comportamentos. Mas ninguém supera Jesus. Jesus é o nosso referencial máximo para tudo. E deixa eu te contar uma coisa. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele veio habitar dentro de mim e dentro de você. Jesus nos disse que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que ele fez. E eu penso que fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez, a gente considera impossível, mas o Espírito Santo, ele pode conduzir o nosso coração a amar tanto ou mais que Jesus. Provérbios como é que Jesus, ele demonstra o seu amor? Quais os comportamentos? Se o amor é o que o amor faz, o que Jesus faz para demonstrar esse amor? O que ele fez para demonstrar esse amor? Ele fez um tanto de coisa, mas eu acho que nada é maior do que o perdão. Ele nos perdoa, e ele nos perdoa por amor. Eu, todos os dias, dou motivos para Jesus desistir de mim. Todos os dias. Todos os dias eu acordo e reclamo de alguma coisa. Todos os dias eu penso alguma coisa que eu não deveria pensar. Todos os dias eu sinto alguma coisa que eu não deveria sentir. Todos os dias eu sou ingrata como eu jamais deveria ser. Todos os dias eu dou motivo para Jesus não me amar. Mas o que ele faz? Ele me perdoa. Todos os dias
Ele me perdoa. A tônica do ministério de Jesus é o amor que perdoa. Jesus olha nos olhos da mulher samaritana e com amor revela-lhe os seus pecados. Para quê? Para perdoá-la. E ela sai dessa experiência dizendo: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Olha que interessante. Ela teve um encontro com Jesus, ela foi perdoada por Jesus e ela sai dessa experiência e conta para todo mundo. Ele olhou para mim e me disse tudo o que eu tenho feito. É como se ela estivesse dizendo para todo mundo assim: Ele sabe tudo o que eu fiz. E ainda assim, Ele decidiu me perdoar. Ele sabe tudo o que eu fiz. E ainda assim, por amor, Ele decidiu me perdoar. Jesus olha nos olhos de Maria Madalena e lhe pergunta: cadê seus acusadores? Ele estava querendo lhe dizer: ninguém pode te condenar, porque eu te perdoo. Ele olhou nos olhos de Pedro e por amor perdoou a sua negação. Ele olhou para Judas antes de Judas o trair e ele perdoou. Ele perdoou Zaqueu, ele perdoou o ladrão da cruz, ele perdoou a mim e a você. Jesus morreu para nos perdoar. Ele morreu nos perdoando. Por quê? Por amor. Ele veio aqui para isso. Jesus vivia, todo mundo já sabe disso, num alto e sublime trono. Ele decidiu abrir mão de toda a sua glória, de toda a honra. E Ele veio aqui, por amor, morrer por mim e por você. Ele passou todo o seu ministério perdoando. E ninguém precisa mais do nosso perdão do que a nossa família. Porque, como eu disse, dentro de casa é onde a gente mais erra. Dentro de casa é onde a gente mais precisa manifestar perdão e amor. Você escolheu a família onde você nasceu? Quem aqui escolheu a família onde nasceu? Ninguém. Essa escolha não é nossa, mas alguém fez essa escolha. Alguém fez essa escolha por nós. Quem fez essa escolha por nós? Deus. Deus erra? Deus falha? Isso significa que a sua família é a família perfeita para você. Ele não erra, Ele não falha. Se Ele escolheu te colocar na família onde você nasceu, Ele não errou. Ele não fracassou. Sandra, você está falando de todas. Eu estou falando de todas as famílias. Eu fico pensando nesse momento na vida de José do Egito. Ele que foi traído por inveja, ele foi traído pela sua família. Quando ele se encontra com aqueles irmãos que o traíram, que o venderam como escravo, ele olha para aqueles irmãos e ele fala assim: não foram vocês que me trouxeram para cá, não foram vocês que me venderam como escravos, que me colocaram na prisão, não foram vocês, foi Deus que me trouxe para cá, a fim de que eu estivesse aqui nesse momento da história, a fim de salvar vidas. José nasceu numa família odiosa, mas ele entendeu que havia um propósito, havia um plano. Ele não nasceu naquela família por acaso. Se ele não tivesse passado tudo pelo que ele passou, ele não seria governador do Egito e não salvaria o seu povo. Então, sim, a família onde nós nascemos é a família perfeita para nós. As histórias que nós vivemos é a história perfeita para nós. Se nós encararmos a nossa história como treinamento para um propósito, nós não nascemos por acaso, nós nascemos para cumprir um propósito. Olhar para os nossos familiares com amor precisa, como eu já disse, da capacitação. José amou os seus irmãos, perdoou os seus irmãos por ele mesmo.
Não foi. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que José, ele chorou tão alto quando ele se encontrou a primeira vez com aqueles irmãos, que todo o palácio ouviu o seu choro. Então eu fico imaginando que ele não estava ali porque ele queria. Eu fico imaginando que ele não perdoou porque ele queria. Ele estava sofrendo muito. Ele perdoou porque ele foi capacitado para perdoar. E nós precisamos dessa capacitação, a capacitação do Espírito Santo, que já habita em nós. Para sermos capacitados, nós precisamos saber todo o tempo que o Espírito Santo habita em nós. A gente sempre trabalha aqui sobre consciência da presença de Deus, sabe? É isso, é consciência de que onde você vai, Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Só que a gente é muito mal educado com o Espírito Santo. A gente é assim, sabe quando uma visita chega na sua casa, que você não quer falar com aquela visita e você vai lá para o seu quarto e deixa a visita na sala? Alguém faz isso? Não, não faz. Mas com o Espírito Santo a gente faz. O Espírito Santo habita onde? Em nós. Tem dia que você lembra dele? Tem dia que você não lembra, nem lembra do Espírito Santo. Então, para termos a capacitação para amar, nós precisamos ampliar essa consciência, a consciência da presença do Espírito Santo em nós. Sabe quando o seu marido te faz aquela raiva, o seu filho te faz naquele momento, você precisa da capacitação do Espírito Santo e ele não se nega a você. Todo o tempo, ele está presente e não se nega. Existem várias formas de expressar amor, mas o perdão, na minha opinião, é a expressão máxima do amor. Eu falei que família é lugar de amor, de valorização e de amparo. Então, além do amor, nossa família precisa ser um lugar de valorização. Pessoas com crenças de desvalorização possuem um autoconceito muito ruim. Elas se veem como um nada. Essa depreciação de si leva a uma angústia muito grande. O vazio experimentado causa muito sofrimento psíquico, chegando ao ápice com pensamentos do tipo: eu sou um nada. Se eu sou um nada, não vale a pena viver. O que a Bíblia nos ensina sobre valorização? Salmo 139, 13 e 14 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Eu leio esses versículos e eu fico pensando assim: Tu me criaste de forma especial. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu penso que Deus se assentou num alto e sublime trono. E lá tem uma escrivaninha, sabe? Onde ele desenha os projetos dele. E aí ele pensou como eu seria, como você seria. E ele foi nos desenhando. É isso que o salmista está falando. Tu me teceste de modo especial. Ele foi pensando em cada característica que nós teríamos. Dá para a gente pensar que a gente não tem valor? Dá para a gente pensar que a gente é um nada? Não dá, não dá. O perfeito arquiteto, o rei do universo, o dono do mundo, o Senhor, o nosso Senhor, ele pensou em tudo, inclusive na família onde eu estaria inserido. Isaías 49, 15, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você.
fico pensando quando eu leio esse texto, fico pensando quando meu filho nasceu. Gabriel tem 20 anos, há 20 anos atrás ele nasceu. Quando ele estava com 4 dias, eu tive que fazer uma cirurgia, porque eu o tive com um cálculo renal. E eu estava sentindo muita dor. Então, desde que o Gabriel nasceu, eu não dormia por conta da dor, por conta do choro, por conta de toda aquela situação. E aí eu tive que me internar para fazer uma cirurgia e sabe o que eu pensei? Eu vou dormir. Eu vou dormir, gente. Nem lembrei que a dor ia passar. Eu só pensei, eu vou ser sedada e eu vou dormir. E aí eu me internei. Fui para o centro cirúrgico. Me sedaram, me anestesiaram. No meio da cirurgia, o que aconteceu? Eu acordei e minhas mamas estavam vazando leite. Depois disso, eu não consegui dormir mais. Eu só chorava de saudade do meu bebê que estava em casa sem mim. E aí, Isaías está dizendo, pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Não pode, não pode, você não consegue. Suas mamas vão vazar. Mas aí Deus usa a boca do profeta para falar assim, ainda que o impossível aconteça, eu jamais me esquecerei de você. É muito valor, é muito valor. É muita preciosidade e nós precisamos viver isso para nós, mas nós precisamos transmitir isso para os nossos. Nós precisamos criar uma cultura de valorização dentro da nossa casa. Como é que a gente cria uma cultura de valorização dentro da nossa casa? A gente cria uma cultura de valorização valorizando, honrando. Quer ensinar o seu filho a te honrar, a honrar o seu cônjuge? Honre você ao seu cônjuge. Aliás, o responsável, a responsável por fazer, por ensinar a honra ao cônjuge, é o outro cônjuge. Quer que os seus filhos vivam bem e sejam prósperos? Ensine eles a honrar o pai deles. Ensine eles a honrar a mãe deles, porque este é um mandamento com promessa. Se você honrar, você vai ser próspero e vai ter longevidade. Como nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós precisamos ensiná-los o princípio da honra. Sim, honrando os seus pais, sim, mas sobretudo cobrindo o seu cônjuge. Não desabafe com os seus filhos sobre o seu marido. Não desabafe com os seus filhos sobre a sua esposa. Estou falando sim, que existem situações que você não deve compartilhar, porque aquela pessoa é o seu cônjuge, mas ela é o pai dos seus filhos. E a paternidade não pode ser abalada. Ele pode errar com você como marido, ela pode errar com você como esposa, mas a paternidade e a maternidade são papéis diferentes. Mesmo errando como marido, ele pode ser um bom pai. E se você depreciar a imagem dele, você vai estar fazendo mal para os seus filhos. Estabeleça um princípio de honra dentro da sua casa. Honre também os seus filhos, respeitando-os, valorizando-os. Jeremias 1,5 diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta entre as nações. Deus sonhou conosco e sonhou inclusive com o propósito que nós teríamos nessa vida. Além de amar, valorizar, a nossa família precisa ser um lugar de amparo. O que significa isso, Sandra? Significa que uma pessoa que não se sente amparada, ela é uma pessoa muito
com baixa autoconfiança, com baixa autoeficácia. É isso que gera a ansiedade, sabe? Ela olha para as situações e ela não se vê capaz de lidar com as demandas da vida, sabe? Ela pensa, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil. Espera aí, rapidinho. Pronto, achei. O desamparo gera no sujeito uma sensação de inutilidade. Sua autoeficácia fica comprometida. Como é que Jesus pode nos ensinar a amparar os nossos, a amparar a nossa família? Quando Pedro negou Jesus Cristo, sabe o que ele fez? Logo depois que ele negou, ele voltou a ser pescador. Sabe o que isso significa? Significa que quando ele negou Jesus, ele se sentiu inútil para aquela missão. E aí, Jesus vai até Pedro. E ele faz o quê? Ele perdoa Pedro. Mas ele não apenas perdoa. Ele perdoa e depois ele lhe devolve a sua missão. Ele perdoa Pedro e depois ele diz: apacente as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Você não é o inútil que você acha que você é. Você não é essa autodepreciação toda que você está achando que você é. Jesus foi até Pedro para curá-lo, para perdoá-lo, mas para reafirmar a sua identidade. E ele devolve a missão e ele ainda diz assim: você vai morrer por mim. Ele está dizendo assim: você está se achando infiel, desleal, mas você é fiel, você é leal ao ponto de morrer por mim. Sabe, nós precisamos amparar os nossos. Jesus também diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. O nosso amparo, a nossa segurança, a nossa confiança vem de Deus, mas eu sou o representante dele na minha família. Como é que eu posso amparar? Eu posso amparar compreendendo. Quando Lázaro morreu, Jesus foi até ele para ressuscitá-lo. Sabe qual foi a primeira coisa que Marta falou para Jesus quando Jesus chegou? Ela falou assim: se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. É como se ela estivesse dizendo para Jesus assim: o Senhor se atrasou, o Senhor chegou na hora errada. E Jesus fala para Marta assim: Marta, fica quieta, você não sabe o que eu estou fazendo? Você não sabe o que eu estou planejando? Jesus fala isso para Marta? Ele deprecia Marta? Ele diz: ele morreu, mas vai ressuscitar. Jesus compreende as nossas limitações. Jesus, além de compreender, ele também valida as nossas emoções. Para finalizar, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Quero agradecer a Ingrid que me permitiu. Gente, meu sonho era pregar com alguém tocando piano para mim. Olha que coisa mais maravilhosa. Muito obrigada, Ingrid. Realizou meu sonho. Queridos, família, lugar de amor, de valorização e de amparo. Nossa referência máxima para manifestar isso é quem? Jesus Cristo. E para manifestar isso, nós precisamos da capacitação de quem? Daquele que ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor. Isso significa que nós já temos todas as ferramentas. Só não quero que você saia daqui pensando assim: poxa vida, a minha casa é um lugar de amor, é um lugar de valorização, é um lugar de amparo, mas mesmo assim o meu filho tem um transtorno de ansiedade. Pode acontecer,
tá? Todo transtorno é multifatorial, então não saia daqui com esse peso achando que é a sua casa que está adoecendo, mas a nossa casa, ela pode ser fator de proteção contra os transtornos, sim. Um desses fatores, já que é multifatorial, um desses fatores está minimamente sob o nosso controle. Então, Pastor Rodrigo, eu gostaria que a oração de um pastor vale mais em seus efeitos, entendeu? Não é bíblico. Ora por nós. Isso não é bíblico não, gente. Todas as orações valem. Nós vamos orar aqui, né, agradecendo. Pense na sua família. Pense no valor que você precisa dar. Pense no amparo que você precisa dar e no amor que você precisa dar. Peça a capacitação do Espírito Santo para isso. Amém. Vamos orar agradecendo essa palavra. Coloca a mão no seu coração agora nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos aqui nos submeter, Pai, à Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida, pela instrumentalidade da Sandra, Pai, aqui, usada e ousada pelo Senhor. Pai, nós queremos viver isso. Viver família, lugar de amor, de amparo e de valorização. Usa cada um de nós, para que a gente possa exercer os nossos papéis em nossos lares, conforme diz a Tua palavra, Pai. Que nós possamos exercer como pais, mães, filhos, Pai. Ó Jesus Cristo, nos entregar completamente aos efeitos da Tua orientação, Pai. Nos abençoa, Senhor, aqui, para que a gente possa realmente desfrutar do valor que o Senhor nos dá, através, Senhor, de emoções saudáveis, da presença do Senhor, que a nossa mente seja moldada, Pai, de forma saudável, pela Tua palavra, pela Tua presença e pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos nos inspirar nos relacionamentos através do que lemos do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu perdão nos cubram em todo o tempo. Em nome de Jesus que eu oro e abençoo. Amém. Amém.